de 2020. Na última terça-feira, durante a sessão da Câmara de Vereadores, teve uma votação que gerou bastante discussão aqui na comunidade de Taquara, votação de um projeto para a redução do número de parlamentares de Taquara, número de vereadores. Esse projeto foi proposto aí por alguns parlamentares, mas também está em discussão em Taquara, uma proposta de iniciativa popular que está recolhendo assinaturas para a redução também do número de parlamentares. Eu vou conversar agora com duas pessoas que estão à frente desse movimento, o Ivan Terra. Professor Ivan, bom dia. Bom dia, Vinícius. Agradeço o espaço para a gente estar debatendo esse tema que é tão caro à população taquarense. Agradeço o espaço da Rádio Taquara, do painel 1490, uma vez que algumas pessoas estão tentando evitar o debate. Então, muito obrigado, Vinícius, pela oportunidade. E também o advogado Gustavo Luz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Vinícius. Da mesma forma que o Ivan, e agradeço o espaço para apresentar os nossos argumentos, né, em favor da redução, que eu acho que é justamente o que a população quer, e as pessoas que seriam os representantes dessa vontade popular não estão atendendo a essa vontade. Então vamos trocar uma ideia e agradecemos. Perfeito. Não sei quem de vocês começa esse bate-papo conosco aí, apresentando os argumentos, mas vamos começar pelo fato mais recente. O fato mais recente foi a votação de terça-feira, onde existia um projeto, era proposto por um grupo de vereadores. Esse grupo de vereadores retirou as assinaturas, outro grupo de vereadores colocou assinaturas no projeto e depois, na votação, o projeto acabou sendo rejeitado. Gustavo, eu não sei se só está tendo um áudio aqui que está vindo do teu computador, eu não sei se tem alguma... Antes, quando tu abriu o teu microfone, ele veio o barulho do teu computador ali. Vamos tentar descobrir. A gente tenta descobrir aí, porque o pessoal da rádio é uma videoconferência que a gente está fazendo, a gente está pela internet aqui, né? Então pode acontecer isso. Mas vamos lá, vamos seguindo. Tá. Estávamos falando sobre o projeto de terça-feira. Como vocês avaliaram tudo o que aconteceu nesse projeto de terça-feira lá na Câmara? Vamos dizer, sai assinaturas, entram assinaturas e depois rejeita. A avaliação de vocês disso? Ô Vinícius, sendo bem sincero, assim, como um cidadão brasileiro, a gente escuta na TV falando muito de manobras feitas em Brasília, e daí quando a gente percebe uma situação dessa acontecer aqui no nosso quintal, aqui na nossa Câmara de Vereadores, a gente entra em choque. E foi exatamente a minha percepção, tá? Porque eu não sei se ficou entendido para os ouvintes, mas o que exatamente aconteceu? 5 vereadores haviam apresentado, de fato, um projeto para redução para 11 vereadores. Só que eles chegaram no dia, na terça-feira, e resolveram retirar esse projeto, porque eles discordaram da forma que ele foi tomado, principalmente pela questão da consulta pública e também para deixar aberta a porta dessa iniciativa popular. O que os vereadores na terça-feira fizeram? Ao esses 5 vereadores pedirem a retirada deles, outros 5 vereadores assinaram o projeto para redução dos vereadores. Mas esses 5 novos vereadores, vamos dizer assim, eles são manifestamente contrários à redução. Então, Vinícius, o que aconteceu foi que 5 vereadores contrários à redução dos vereadores assinaram um projeto que é a favor. Então, o vereador Adalberto falou na terça-feira, não, estou assinando pela tramitação do projeto. Não, Vinícius, isso não existe. Isso é um absurdo o que ele falou. Eles assinaram a autoria do projeto. E eu convido, Vinícius, eu te convido e convido aos ouvintes para acessarem o site da Câmara e olharem o projeto de lei. Porque, se tu me permite, eu vou ler um trechinho da justificativa do projeto. Ele diz assim: importante destacar que essa é uma reivindicação da comunidade taquarense sobre vários argumentos, entre eles a grave crise econômica do país. E ao final ele diz: o poder público precisa pensar em reduzir custos. Se tivermos 11 vereadores bem orientados e comprometidos, não perdemos em qualidade e representatividade.
Vinícius, esse documento foi assinado pelo senhor Levi, pelo Moisés, pelo Preto, pelo Adalberto e pela Sandra. Eu questiono a sanidade mental desses vereadores com todo o respeito. Porque eles assinaram isso, o que eu acabei de ler, consta a assinatura deles. E eles foram lá e na hora da votação eles rejeitaram, reprovaram o que eles mesmos apresentaram, o que eles mesmos assinaram. Com o único e exclusivo objetivo de impedir, tentar impedir a nossa proposta de iniciativa popular. Enfim, resumidamente foi isso. Ivan, primeiras colocações e aproveitando, acrescentando uma pergunta a essas primeiras colocações, de que forma seria esse impedimento ao projeto de iniciativa popular que vocês pretendem, a partir do recolhimento de assinaturas, apresentar na Câmara? Ótima pergunta, Vinícius. Então eu vou começar fazendo a minha leitura da sessão e depois vou responder a essa tua colocação. Primeiro, tá? Como o Gustavo falou, me causou espanto o que foi feito na sessão de terça-feira. Entrei em contato com vereadores de outros municípios vizinhos e foi difícil explicar para eles o que aconteceu aqui, porque eles não estavam entendendo a manobra que foi feita na nossa Câmara Municipal. O que me choca mais nisso? Além desse ponto que o Gustavo abordou, de que pessoas manifestamente contrárias à redução assinam a proposição da redução. Isso não faz sentido algum. Especificamente, se a gente pensar que o propositor, que é o primeiro a assinar, foi, alguns dias atrás, dar uma entrevista a ti mesmo aqui no painel 1490, dizendo que era contrário a essa redução. Agora, Vinícius, eu acho que a população taquarense tem que ficar muito atenta para duas coisas que foram ditas na sessão. Na parte final, já estava votado esse projeto, e na parte final, quando os vereadores têm tempo para suas exposições, duas falas me chamaram muita atenção. Porque esses vereadores defendem, e eu parto do pressuposto de que se eles falam é verdade, eles defendem a democracia. Eles foram eleitos para representar o povo e se dizem defensores da democracia. O que ocorre, Vinícius, é que na fala, a secretária da Câmara, vereadora Sandra, ela falou o seguinte: fui por muito tempo voluntária e notava que os poderes, quando eu recorria aos poderes legislativo e executivo, nada acontecia. E disse que naquele tempo, abro aspas, porque agora é a fala dela, eu não consigo ver nada dentro dos poderes acontecendo em Taquara. Isso é a visão antes, deixar claro, não agora, quando ela ainda não era vereadora. Mas, agora, na figura de vereadora, ela afirmou o seguinte, e abro aspas, todo mundo pode acessar a sessão pelo YouTube e confirmar se é a verdade que eu estou falando. Ela disse, eu consegui resultado. Ou seja, ela conseguiu resultado a partir do momento que foi eleita vereadora. E daí vem a primeira pergunta. Em Taquara, só os vereadores conseguem o que querem? Se o cidadão, quando recorre a um vereador, não tem sua pauta atendida, e quando se torna vereador, a sua pauta passa a ser atendida, os vereadores estão atendendo a população ou as suas pautas próprias? Esse é um ponto, Vinícius. E o segundo, que para mim é mais chamativo ainda, é do discurso do presidente da Câmara, o vereador Guido. Ele começa o discurso falando o seguinte: defendo a democracia e a representatividade. Ótimo, fico feliz por ele falar isso. Agora, ele diz o seguinte: esperava que o vereador Nelson nem votasse, porque ele não vai concorrer mais a este cargo. E continua dizendo que quem não é pré-candidato não deveria nem votar. E o argumento dele é o seguinte: porque quando eu não quero participar de uma coisa, eu não devo nem dar a minha opinião. Isso me deixa completamente espantado, Vinícius. Ele está dizendo que só quem vai concorrer, só quem é pré-candidato à vereança pode expor a sua opinião e pode votar a respeito do número de vereadores. Eu fiquei completamente espantado, porque eu fico em dúvida se na percepção desse vereador, a Câmara deve seguir os interesses da população ou dos vereadores.
Bom, Agora, e aí vamos ao questionamento que eu fiz em relação a de que forma a votação da terça-feira e tudo que aconteceu, sai assinaturas, entram assinaturas, pode inviabilizar a apresentação de um projeto de iniciativa popular. perfeito, Vinícius. Essa é a questão, né, chave, e por isso a gente alega que houve uma pressa fora do comum para que fosse votado esse projeto, porque existe o entendimento de que uma proposição dessas, quando rejeitada, não pode ser votada no mesmo ano. Então, em tese, seria uma jogada para evitar que o projeto de iniciativa popular fosse a votação. Deixa eu tentar entender. Este assunto não poderia ser repetido novamente a votação, por isso foi votado agora para não inviabilizar a questão da iniciativa popular. Bom, sendo essa o entendimento, vocês estão com assinaturas recolhidas. Até quando eu publiquei a matéria nessa semana eram 1.700, faltavam 400 para chegar a 2.100. Quais são os próximos passos de vocês, então, a partir de que há esse movimento em andamento na cidade? Eu agora não sei quem responde aqui. Gustavo se manifestou, vamos lá então. Deixa eu iniciar aí, Vinícius. O que a gente está conversando, Vinícius? Só para te dizer, Gustavo, ficou show de bola, agora o teu áudio está vindo perfeito. Tá, obrigado. Só para esclarecer então para o pessoal, porque até muitas pessoas estão me procurando desde que houve a publicação, então mais ainda, e estão perguntando, vale a pena, vamos continuar? A gente decidiu que, como tudo no Brasil, a gente precisa combater esse tipo de coisa. Os políticos, eles não são donos da verdade, eles não são donos do país. Então, nós vamos seguir com as assinaturas, nós vamos apresentar nosso projeto e, se ele sofrer qualquer tipo de impedimento, seja pelo entendimento de que já foi votado, seja por qualquer outro, porque os defensores da democracia, como disse o Ivan, o Levi, por exemplo, e o Guido, que manifestaram publicamente, cito os dois, disseram que sequer é previsto, e existe a possibilidade disso ser objeto de iniciativa popular, o que está previsto expressamente na lei orgânica. Então, os vereadores desconhecem a lei orgânica do município, que é quem rege a atividade deles, Vinícius. Então, se eles vierem com esses argumentos, nós, se for necessário, questionaremos na justiça a validade, inclusive, da votação de terça-feira. Porque a tramitação que aconteceu, da forma que foi, e que eu relatei ali, e tu mesmo já explicou mais ou menos, entrou 5, saiu 5, não tem previsão legal. Além de absurda, só pela análise tu já vê que é absurda, ela não tem previsão legal, então ela foi ilegal. Então, se for necessário, nós anularemos aquela votação para que o projeto da iniciativa popular tramite, para que a vontade do povo tramite e vá à votação. Ivan, alguma colocação nesse sentido? Não, eu concordo plenamente com o que o Gustavo falou. Acho que o presidente da Câmara, ele alegou textualmente que não há previsão, enquanto a gente sabe e convida todos os ouvintes a ingressarem na lei orgânica de Taquara, pesquisarem no Google e olharem, certo? O que está dito lá está expresso no artigo 39, inciso 3º, que iniciativa popular é sim uma das formas de propor emenda à lei orgânica do município. Ademais, né, além disso, fico muito triste em ver o desrespeito ao ordenamento que deveria reger o funcionamento da casa, porque o que foi feito não tem respaldo algum para tentar evitar um debate. Eu não entendo por quê, eu fico me perguntando o que faz com que esses vereadores não tenham interesse em debater. Eu não estou cobrando que eles mudem de opinião. Eu acho que eles já tinham a base de 10 vereadores, é uma causa extremamente difícil de ser revertida, mas eu não posso aceitar, enquanto cidadão taquarense, que os representantes que estão na Câmara dos Vereadores se neguem a debater com a população. Vinícius, 5% do eleitorado, nenhum vereador eleito teve 5% dos votos, sendo que eles estão lá legitimamente eleitos e não estão respeitando uma proposição da população.
Isso é totalmente questionável do ponto de vista democrático. Passamos então da análise sobre este projeto e o que aconteceu na sessão de terça-feira. Vocês já manifestaram o que pretendem fazer a partir da possibilidade de ser rejeitado o projeto de iniciativa popular. Eu queria que vocês fundamentassem um pouco, porque eu sei que tem alguns levantamentos que vocês fizeram em relação a esse ponto para subsidiar a discussão do projeto de iniciativa popular. Eu queria então que vocês fizessem essa fundamentação também para que os ouvintes tenham o acesso a ela. Vinícius, eu acho que aqui é o ponto mais importante, tá? É mostrar os argumentos, que é o que está sendo se tenta apresentando alguns quesitos econômicos que justificam da legitimidade e da vontade do povo. O que é importante de observar para a população? Nossa lei americana do povo, que o exerce por meio de representantes, ou seja, o poder é do povo. Os vereadores são representantes desse poder. Vinícius, eu e o Ivan estamos no projeto, mas se eu coletei 50 assinaturas... Eu só estou perdendo eu tive alguns cortes aqui, pessoal, por conta da minha transmissão de internet. Deixa eu ver se eu consigo retomar aqui. Não, tá. Curas diretas assinadas. Pessoal, eu só vou pedir para o Gustavo retomar a análise, porque eu tive alguns cortes por conta da minha questão da internet. Vamos ver se agora eu consigo retomar, tá ok? Gustavo, por favor, retoma a análise desde o início, por favor. Tá, Vinícius, o que eu estava expondo? Que essa questão da redução de vereadores é uma questão que está vindo da população, é uma vontade popular. E o que diz a nossa lei aqui de Taquara? Que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio deles, que são os vereadores. Ou seja, nas redes, Se volta aí. Tá, mas enfim, o nosso projeto, ele tá com assinaturas pela cidade toda, pessoas de todas as classes sociais, pessoas que eu não conheço vêm apresentar já as folhas assinadas. Então não é um projeto meu, não é um projeto do Ivan, é um projeto justamente da iniciativa do povo. E eu chamo a atenção para a questão de terça-feira, Vinícius, pública, ainda que restringindo bastante, porque o link da internet ali era bem complicado de acessar, tiveram 355 pessoas que se manifestaram na consulta dos vereadores, das quais 342 foram a favor, Vinícius. Ou seja, 97% das pessoas consultadas foram a favor. Mas eles não são representantes da vontade do povo porque votaram contra. Mas aí vamos para a questão financeira, que foi o que começou isso, Vinícius. A gente começou a analisar os números de Taquara e são chocantes. E eu falo isso contando a receita líquida, fomos consultar a relíquida do município em 2012. Eu chamo a atenção em 2012 porque foi o último ano que tivemos um número menor de vereadores. A nossa receita líquida do município foi de 87 milhões. A nossa dívida consolidada na época era de 7 milhões. Agora, em 2019, eu com 15 vereadores que são fiscais do executivo, a minha receita é de 132 milhões. Ótimo, tive um aumento de 52%. Só que a minha dívida consolidada líquida, Vinícius, ela é de 458%. Repete, por favor, o valor que cortou aqui. A dívida receita, consolidada líquida. A dívida consolidada, 41 milhões. Esse valor diminui custos. Se tu tem 2 carros, tu diminui para 1. Se tu tem um carro, tu diminui para uma moto. E assim tu vai tentando reduzir os custos. Por que
Por que eu tenho 15 vereadores se eu posso ter menos? Tu me entendes? Essa situação é gravíssima. Comparando com municípios do estado, essa questão da dívida, apesar da gente ter 497 municípios e Taquara ser a 41ª em tamanho, nós somos a nono município com a maior dívida consolidada, Vinícius. Nós estamos na frente de municípios muito maiores, muito mais antigos. E Taquara se destaca no estado como um município com uma dívida extrema. Então eu pergunto, desses dados que eu falei, de que adiantou aumentar o número de vereadores se a principal função deles é a fiscalização do executivo? Se eles deixaram assim, nunca vi. Já viste alguém questionar a questão das dívidas? Não, nunca vi. E outro ponto, Vinícius, só para completar a minha fala, que eu acho importante, em 2018 vocês, principalmente como veículo de comunicação, divulgaram bastante uma denúncia, vamos chamar assim, de um dos vereadores sobre a realização da Expocampo na cidade de Taquara. Esse vereador levou a plenário para todos os vereadores todos os fatos que ele levantou e que para qualquer pessoa leiga causam no mínimo dúvidas. São questionáveis as situações que ele levantou. Os vereadores têm a função de fiscalizar o executivo. O que aconteceu? Nenhum vereador, Vinícius, pelo menos disse, não, vamos dar uma olhada, não, vamos chamar o prefeito, não, vamos questionar o que aconteceu. Não, silenciaram. Uma das principais funções é a fiscalização do executivo. Silenciaram. 14 vereadores simplesmente silenciaram nesse ponto. E daí, já chamando a atenção nessa questão da Expocampo, estranhamente, no ano seguinte a essas denúncias, não tivemos Expocampo. E aí a gente coloca em dúvida o que os vereadores estão fazendo nessa questão financeira de fiscalização, Vinícius. E aí o Ivan vai completar com a questão mais democrática do número de vereadores. Por favor, Ivan. Eu tive alguns cortes aqui, mas agora eu acho que está tudo ok. Vamos lá então com o Ivan. E os principais dados o pessoal conseguiu pegar aí da argumentação do Gustavo. Ivan, essa questão democrática. Perfeito. Tá me escutando bem, Vinícius? Agora sim, show de bola. Oi, Vinícius. Tá tudo ok no som? Tudo ok. O Ivan... acho que... Perfeito. O que acontece, né? O que a gente vê como contraponto à proposição... Beleza. Pode falar. Vou começar, tá? Qualquer coisa tu me interrompe, então. O que a gente acompanha como principal contraponto à diminuição dos vereadores é a questão da democracia, da representatividade. Primeiro ponto que a gente deve analisar. O que aconteceu nesta semana deixou nítido para toda a população que o debate democrático não é uma causa fundamental na atuação de vários dos nossos representantes na Câmara de Vereadores. Agora, Vinícius, eu chamo a atenção para o seguinte: o que se costuma dizer contra a redução? Isso diminui a representatividade. Isso vai ser um golpe ao processo democrático. E eu penso que a gente deve aprofundar essa questão. O Instituto de termos vários representantes não torna mais democrática a nossa cidade. E aí vem uma pergunta que eu até cheguei a fazer para o vereador Guido e não obtive respostas, que é a respeito do entendimento dele de democracia. Isso porque, se a gente partir do pressuposto de que mais representantes no legislativo automaticamente significam mais democracia, como ele me explica que no Parlamento da Coreia do Norte existem 687 representantes do povo, enquanto que no Brasil nós temos, no nosso Congresso Federal, 594 representantes. Ou seja, a pergunta que fica é: a Coreia do Norte é mais democrática que o Brasil? Seguindo, Vinícius, e aqui eu acho que vem um ponto importante, a gente não tirou números do acaso. Nós tentamos fundamentar isso da melhor forma possível. Taquara faz parte do Paranhana, certo? A maior parte das cidades do Paranhana tem 9 vereadores. Não poderiam ter mais. E aí tem um argumento importante do contraponto. Agora, 2 cidades poderiam ter mais, Taquara e Parobé.
As duas têm o máximo possível, 15 vereadores. Eu pergunto para os nossos ouvintes, tendo em vista o que aconteceu essa semana aqui em Taquara e o que aconteceu em Parobé, aparentemente, as cidades de Taquara e Parobé são mais democráticas do que as cidades de Igrejinha, Três Coroas, Rolante ou Riozinho? A mim parece que não. Segundo ponto, Vinícius, porque o vereador Guido disse que não poderíamos comparar Taquara com cidades menores. Ok, ele tem um ponto, não concordo, mas respeito. Até porque cada um pode expressar no debate democrático sua perspectiva. Então, fomos comparar com um número de cidades maior. Taquara faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, que é composta por 34 municípios, entre eles municípios menores e municípios maiores que Taquara. O que nós vimos, Vinícius? Dados de março de 2020. Se nós pegarmos todas essas 34 cidades, somarmos todos os eleitores, nós teremos 3.047.599 eleitores na região metropolitana de Porto Alegre. Se somarmos todos os vereadores das 34 cidades, 34 municípios, nós teremos 441 vereadores na região metropolitana de Porto Alegre. Isso quer dizer o quê? Na região metropolitana de Porto Alegre, um vereador representa 6.911 eleitores. Vamos dar uma olhada nos números de Taquara. Taquara hoje, com 15 vereadores para 41.345 eleitores, tem um vereador para cada 2.756 pessoas. Se esse número de vereadores baixasse para 9, cada vereador representaria, hipoteticamente, é óbvio, 4.604 eleitores taquarenses, ou seja, mais de 2.000 pessoas a menos do que a média da região metropolitana, que é a região a qual Taquara faz parte. Então, veja, Vinícius, que não é uma definição aleatória. A gente foi atrás de números para embasar a nossa proposta. E o que eu chamo a atenção, Vinícius, para concluir essa linha de pensamento? Nós vivemos um período de questionamento do modelo político. Esse modelo político representativo, que muitas vezes está pautado mais em interesses partidários do que interesses da população, ele está se mostrando em decadência. E eu quero trazer alguns números para a população refletir. Em 2016, na eleição em que os nossos vereadores atuais foram eleitos, Taquara tinha 41.470 eleitores. Vinícius, de 41.470 eleitores, foram votar 34.315, ou seja, 17% dos eleitores de Taquara não votaram. Muitos poderiam estar viajando, poderiam estar doentes ou algum impedimento, mas outros tantos não foram porque não vem expectativa de mudança. Isso porque nós temos um modelo em crise que precisa ser questionado. Passando daí, dos que foram votar, 34.315 eleitores que votaram efetivamente. Nós tivemos votos brancos, 1.540. Nenhum vereador recebeu nominalmente mais votos que os votos brancos. Votos nulos, 2.099. Ou seja, boa parte da população taquarense sequer resolveu escolher um representante, porque não se sentia representado por nenhum dos 138 candidatos a vereador que nós tivemos em 2016. Se nós juntarmos todos os votos dos representantes que estão lá, os votos nominais, óbvio, a conta é muito mais complexa, mas os votos nominais, o sujeito que saiu de casa pensando, eu quero este vereador me representando, foi lá e digitou, e esse vereador foi eleito. Nós temos 11.174 votos para os vereadores que estão hoje na Câmara de Vereadores de Taquara. Isso quer dizer que 67% dos eleitores de Taquara não votou em nenhum deles, certo? Não quero com isso diminuir a legitimidade de eles estarem lá, mas eu quero que eles pensem nisso na hora de questionarem a legitimidade de uma proposta de iniciativa popular que arrecadou mais assinaturas do que qualquer um deles recebeu em votos nominais. Por isso, Vinícius, eu julgo que a gente não está tirando ideias do nada.
A gente foi atrás de números, a gente foi atrás de argumentos. E eu agradeço muito essa oportunidade de apresentar os nossos argumentos, porque eu acho que é isso que a Câmara de Vereadores está tentando evitar. Eu não sei se eles têm medo de que um representante da população tenha acesso a 10 minutos de sessão para apresentar essas informações. Gustavo, alguma contribuição nesse sentido? Isso é importante esclarecer para a população, Vinícius, que o Ivan falou agora no final, porque se o nosso projeto for para a pauta, o projeto de iniciativa popular, um representante desse projeto pode ir ao plenário argumentar. Assim como os vereadores podem lá apresentar e expor as ideias deles, um representante do povo pode ir. E daí nós poderíamos expor todos esses argumentos que nós estamos conversando. E talvez esteja aí a ideia de impedir de pronto que alguém vá lá. Vamos fazer um projeto aqui que a gente sabe, vamos ser autor de um projeto que eu sou contra para poder simplesmente negar a população de vir aqui. Ou seja, vamos pensar, Vinícius, vamos pensar na democracia de Taquara. Eles fizeram uma artimanha, vou usar essa palavra, artimanha, para impedir o povo de ir na casa do povo. Que eles adoram chamar a Câmara de Casa do Povo. Foi isso que aconteceu. Simplesmente isso que aconteceu. E isso não pode acontecer. E é por isso que a gente vai seguir nessa situação aí. Bom, gente, eu estou com o meu tempo já encerrando, eu ainda tenho 4 minutos. Eu gostaria que vocês explanassem a respeito de pessoas que eventualmente estão nos ouvindo agora e que queiram se somar, que queiram assinar esse projeto, eu sei que faltavam cerca de 400 assinaturas, né? Não sei como está o movimento atualizado, se vocês já têm alguma contabilização a respeito, mas como as pessoas podem estar participando e assinando, eventualmente, quem tem interesse? Bom, Vinícius, a respeito dos números ali, né? Quando a gente divulgou, faltavam aproximadamente 400 assinaturas. Desde lá, a procura se intensificou, tá? E a gente tem uma questão, Vinícius. Como esse projeto, o Gustavo bem falou, não é um projeto que o Ivan e o Gustavo estão recolhendo as assinaturas. É um projeto que muita gente se somou, tem muita gente colhendo assinatura pelo município. O que a gente tem é uma planilha com o mapeamento dessas folhas. Pela nossa planilha, nós já atingimos as 2.100 assinaturas necessárias. O que nos falta é recolher essas folhas. No entanto, para mostrar a adesão popular, a gente vai deixar que as pessoas continuem recolhendo assinaturas até o final de semana, porque a nossa ideia é, na segunda-feira, dar seguimento ao projeto. Então, quanto mais gente optar por assinar, a gente vai ficar mais feliz, porque vai simplesmente aumentar a representatividade do projeto. E acredito que vai ser mais difícil um defensor da democracia dizer que não vai aceitar aquele projeto com tantas assinaturas. O Gustavo fica responsável, então, por passar o contato para quem quiser assinar. Gustavo. Isso aí, Vinícius. Podem me localizar ali no Facebook, é só procurar Gustavo Luz, me chamem, me enviem uma mensagem. O projeto, como a gente disse, ele não tem dono, então existe um arquivo que eu simplesmente encaminho para a pessoa, ela imprime e sai coletando assinaturas. E é isso que vem acontecendo. Então, e uma pessoa envia para outra, e é como o Ivan falou, a gente não tem dimensão, porque estão chegando assinaturas que a gente nem contabilizava. Pessoas que nós nem estávamos contando estão vindo com assinaturas. Então, pessoal, vamos lá. Se quiser colaborar, nos chamem ali e vamos colocar adiante aí esse projeto da população. Não é projeto do Gustavo, do Ivan e de nenhum vereador. É a nossa vontade como população de Taquara. Bom, a partir disso, a partir dessa contabilização das pessoas que eventualmente queiram assinar no final de semana e procurem vocês, procurem outras pessoas que estão com as listas, como se dá essa formalização e como isso é apresentado à Câmara de Vereadores? Enfim, vocês já têm uma ideia de como isso funciona? A princípio, então, na segunda-feira, nós apresentaremos o projeto em que ele é anexado, é um requerimento dirigido ao presidente da Câmara, que é o senhor Guido, grande defensor da democracia, e por isso imagino que ele vai dar seguimento a esse projeto da população, em que a gente anexa o projeto, o texto dele e as folhas. E daí ele tem uma tramitação como qualquer outro projeto de lei. Bom, gente, obrigado pela participação aqui no programa.
nós continuaremos acompanhando este assunto e acompanhando aí as demandas e sempre à disposição de vocês, tá certo? Obrigado, Vinícius, novamente. Um abraço. Obrigado a toda a população. Aí a gente fica à disposição. Isso aí, Vinícius. Muito obrigado pela abertura. Acho que isso aqui é um debate democrático, poder apresentar argumentos. E te parabenizo a Rádio Taquara por abrir espaço para uma perspectiva distinta da que foi apresentada terça-feira. Perfeito. Obrigado, Ivan. Obrigado, Gustavo. 10h55, 10 horas mais 55 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo aqui na Rádio